Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Eu quero compartilhar com vocês uma matéria que saiu no jornal A Gazeta Online. Uma igreja simplesmente botou um outdoor com características homofóbicas. Vamos analisar realmente essa característica homofóbica aí desse suposto outdoor para ver se realmente existe homofobia ou se existe apenas veracidade da sua ideologia, enfim, vamos tentar discutir esse de forma rasteira, né, que nós não somos especialistas em nada. A Gazeta, Justiça manda a igreja retirar o outdoor homofóbico em Aracruz. Pibara tem 24 horas para retirar painel sobre a pena de multa diária de 2.000. Decisão determina que a igreja não volte a veicular outdoors com mensagem do tipo. Viviane Maciel é a repórter dessa matéria. Vamos ler aqui. O outdoor da Igreja do Espírito Santo com mensagem contra ativismo LGBTQIA+, causa revolta no Espírito Santo. Revolta entre aspas. A Justiça do Espírito Santo determinou nesta sexta-feira, 22, que a primeira Igreja Batista Pibara de Aracruz, no norte do estado, retire o outdoor que contém mensagem contra o ativismo LGBTQIA+. Essa sigla de LGBTQIA+, vai criando departamentos sociais, soberanias individuais, o que na verdade é existente, porque nós não somos iguais. Nós não somos iguais e, no entanto, nós somos padronizados. Existe uma cultura de massificação comportamental que impera no planeta. No planeta, quando nós nascemos, tudo já está pronto. A família já está pronta, a escola já está pronto, os seus dizeres, tudo já está estabelecido de acordo com a sua nação. Agora, o que se entende é que existe uma cultura da sexualidade que é heterossexualidade. Quando nós nascemos, a heterossexualidade é a que vai conduzir a história de cada um, entre aspas, que deseja-se que cada sujeito, cada criatura siga o caminho da heterossexualidade. Então existe uma soberania aí comportamental, sociocultural, para que o ser humano siga o caminho da heterossexualidade. E isso impera aí. Muitas vezes as pessoas se casam, arranjam mulheres, mas no fundo não são heterossexuais. Assume esse perfil justamente pela imposição da cultura de massa que é soberana. Agora, nós precisamos entender que a evolução do planeta, a evolução da espécie vai criando a soberania individual. Nós temos uma soberania unificada, que é o conservadorismo que impera no planeta, que diz: você nasceu menino e menina e você vai ter que escolher a heterossexualidade para manter a espécie. Essa é a cultura de massa, essa é a cultura sociocultural, essa é a cultura sexual que se permeia no planeta. Agora nós temos as culturas, os desejos privados, que devem ser respeitados também. E aí esse assunto é muito extenso, é muito complexo, e eu quero terminar de ler para vocês. Então a Justiça do Espírito Santo determinou nessa sexta-feira, 22, que a primeira Igreja Batista Pibara de Aracruz, do Norte do Espírito Santo, retire o outdoor que contém mensagens contra o ativismo LGBTQIA+. Colocado no local, a juíza Ana Flávia Melo Velo, da segunda vara civil, deu um prazo de 24 horas para que o painel seja retirado sob pena de multa diária de 2.000. A decisão ainda determina que a igreja não volte a veicular outdoor com mensagens de caráter preconceituoso ou discriminatório da comunidade anota aí, LGBTQIA+, seu movimento ou ativismo.
O cartaz foi alvo de duras críticas nas redes sociais desde que foi instalado no último dia 8. No painel, uma família aparece se protegendo de uma chuva de arco-íris acompanhada de uma mensagem contra o ativismo LGBTQIA+. Em um post, uma pessoa afirmou que a igreja poderia estar ensinando o amor, pregando por Cristo, mas prefere ensinar a intolerância e o preconceito e o desrespeito às leis. Abaixo é possível conferir outras publicações sobre o outdoor. A decisão desta sexta-feira 22 é referente a uma ação de indenização por danos morais coletivos movido pelo Ministério Público do Espírito Santo. Segundo o documento, os direitos de liberdade de expressão de crença religiosa são previstos pela Constituição. No entanto, não podem ser exercidos sem qualquer limitação. No entanto, não podem ser exercidos sem qualquer limitação ou com desrespeito a direitos assegurados a outros cidadãos. Especificamente, no caso em concreto, é possível verificar que a requerida expôs em um outdoor localizado próximo ao centro da cidade sua ideia religiosa sobre o tema da homossexualidade, constando a seguinte frase: a Bíblia é a única proteção contra o ativismo LGBTQIA+. A pessoa que produziu esse outdoor foi um cretino que não entendeu que estava criando uma peça publicitária discriminatória e cometendo um crime contra a comunidade LGBTQIA+, contra a diversidade. Então, tem que se pensar em criar recursos para respeitabilidade, um recurso para respeitar as diferenças, não para atacar. Então, o ativismo LGBTQIA+, volto a ler aqui. Ou seja, ao exercer seu direito constitucional, a requerida acaba por violar direitos constitucionais de terceiros, cabendo, portanto, análise por meio de ponderação. Ainda que afetivamente esta seja a crença religiosa e social da requerida e daqueles que nela congregam, o direito constitucional não lhe concebe um cheque em branco para que exponham suas opiniões de forma absoluta, devendo ser respeito o pluralismo de ideias e a livre manifestação de cada cidadão brasileiro, afirma o texto. Em posição ao Ministério Público do Espírito Santo, defende que o outdoor é uma agressão gratuita sem qualquer lastro passível para justificar a mensagem publicada, não havendo notícias de que o movimento LGBTQIA+, estaria perturbando famílias ou empreendendo qualquer espécie de ataque às instituições religiosas em atividade no município de Aracruz. A PIBARA tem um prazo legal de 15 dias, caso queira apresentar resposta à decisão da Justiça. O outro lado, que é a PIBARA. Na ocasião em que o outdoor foi colocado em frente à igreja, a reportagem da Gazeta conseguiu contato com a PIBARA por meio do pastor sênior da instituição religiosa Luciano Estevão Gomes, que enviou um vídeo se manifestando sobre o caso abaixo. Sobre o caso. O vídeo está abaixo. A mensagem do outdoor da PIBARA é clara: a Bíblia é a única proteção contra o ativismo LGBTQIA+. Não tem nada a ver com os homoafetivos, a quem nós consideramos e amamos, mas eles também deveriam lutar contra os seus líderes para pararem dos ataques contra a família, a igreja e a escola. Nas últimas marchas LGBTQIA+, foram feitos abusos queimando Bíblia, rasgando a Bíblia, interpretando o aborto de Jesus Cristo e diversas outras atrocidades. Então não há nada contra os homoafetivos, e sim contra o ativismo. Os pais ficam apavorados e procuram nós, os líderes religiosos. Então a Bíblia é a única proteção contra os ataques dos ativistas, disse. Então eu penso, se a pessoa chega, rasga a Bíblia, ou joga uma pedra numa imagem de Nossa Senhora, ou quebra, ou suja a imagem de Iemanjá, ali em Jardim Camburi,
ou suja a imagem do Buda lá em Ibiraçu, ou queima a Bíblia, ou taca uma pedra na fachada de uma igreja evangélica, isso também tem que ser proibido. Isso também tem que ser proibido. Porque se eles estão na rua queimando a palavra, a Bíblia, que é o livro que deve ser seguido pelos conservadores, eu não sou conservador, eu estou fazendo uma análise aí racional, é o que nós precisamos de racionalidade. Se ataca a comunidade LGBTQIA+, é crime de intolerância. Se queima a Bíblia, discute a Bíblia, joga a Bíblia no lixo, faz isso, faz aquilo, se queima uma imagem de Nossa Senhora, que queima uma imagem de Iemanjá, se faz algo contra uma religião, também é crime. Então essas pessoas devem ser punidas dentro da legislação por intolerância religiosa, por atacar os conservadores também. Então não é somente atacar, não é somente punir os ataques contra a comunidade LGBTQIA+, que sempre foram atacados. É claro que atacar uma comunidade LGBTQIA+, é diferente de atacar um conservador. Porque o LGBTQIA+, ele sofre violência na rua. Quando se ataca a comunidade LGBTQIA+, quando se ataca um LGBTQIA+, coloca a vida dele em situação de risco, principalmente pelo ódio, que é muito mais severo em cima de um gay, em cima do transexual, em cima do LGBTQIA+. Então a cautela tem que ser colocada em prática, e a discussão sobre a respeitabilidade, ela deve existir sim. Não se deve querer romper os laços decisivos pelos conservadores que acreditam que a família é um instrumento fundamental para a sustentabilidade da sociedade. Enfim, então precisa haver respeito aí sim. Então nessa sexta-feira 22, a reportagem da Gazeta procurou a Pirabá novamente. Dessa vez o pastor Sene informou que irá se reunir com os advogados da igreja até esse sábado, 23, e tomará as decisões cabíveis. Histórico polêmico. Então não foi a primeira vez que a Pirabá virou assunto nas redes sociais. Em 2020, também por causa de um outdoor colocado no mesmo local, a igreja foi denunciada pelo crime de transfobia. Naquela ocasião, a mensagem fazia referência ao Dia dos Pais, que é comemorado no segundo domingo de agosto, e afirmava que não é natural colocar uma mulher como símbolo da data, quando a Bíblia afirma ser um homem. Mulher, aí tem, mulher morre, aí não, vamos pular essa parte. Então ele deveria estar se referindo ao vereador Tami Miranda. Enfim, o que nós precisamos é saber conviver, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. A comunidade LGBTQIA+, tem seus direitos. É uma comunidade que sofre muita violência, não só no Brasil, mas em qualquer parte do planeta. Em alguns lugares a convivência é mais fácil. Agora, no Brasil nós temos ainda uma violência que impera. Então falar da comunidade LGBTQIA+, tem que ser falado de forma mais calma, mais tranquila, para não promover o ódio e a ira do outro, porque é para não matar o outro. Quando você faz um outdoor desse, você está promovendo o ódio, a raiva. Agora, a comunidade LGBTQIA+, também, os ativistas precisam entender que existem conservadores que querem manter o conservadorismo da família tradicional, da heterossexualidade que tem seus hábitos, tem seus costumes, e isso deve ser respeitado sim. Garantir direitos da comunidade LGBTQIA+, não significa atacar o conservadorismo. Quanto mais se ataca a família, quanto mais se ataca os religiosos, o conservadorismo,
mais ódio produzido entre vocês, entre os grupos conservadores e a comunidade LGBTQIA+, vai aumentar. Não é porque ele é servo do Senhor, que ele é religioso, que ele vai ser um santinho. Não são, às vezes são os piores monstros escondidos. Então precisamos saber conviver com respeitabilidade pela diferença. Respeito pelos conservadores, respeito pela comunidade LGBTQIA+. Pronto! É isso que precisa, cada um no seu quadrado. A vida vai ficar bem melhor. O que os conservadores querem, eles não querem que o ativismo invada as famílias e o conservadorismo. O que os conservadores querem é garantir os seus direitos. E o que a comunidade LGBTQI+, também quer garantir seus direitos, mas os seus direitos não podem ser pular em cima do direito dos conservadores. Então, respeito pelos dois. Conservadores querem garantir a heterossexualidade, querem garantir que o menino vai vestir azul e a menina vai vestir rosa, querem garantir que a sexualidade vai ser trabalhada dessa jeito pro resto da vida, e o que não é verdade. Eles acreditam nisso, então é o direito deles. A comunidade LGBTQIA+, não tem o direito de querer colocar que todo mundo vire gay. Todo mundo tem que ser gay agora. Todo mundo. Existem meninos e meninas que, quando estão naquela fase de transição, às vezes até podem passar pela sua cabeça, mas depois perdem o desejo e voltam pelo caminho da heterossexualidade. Não que seja errado estar no caminho da homossexualidade. Enfim, é um assunto delicado. O que eu tenho para dizer? Cada um respeita o espaço do outro. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Vamos ver se a gente acha o vídeo aqui do pastor Sênio aqui. Do pastor da igreja. Bom, eu vou colocar a imagem do outdoor na capa desse vídeo. Um abraço, compartilhe nossos vídeos.